Olá a todos, eu sou a Ellen Rabelo Cremasco. Eu sou Letícia Vieira Santos. E, sob a orientação da professora doutora Maria Cristina Rischi, nós vamos apresentar o nosso trabalho intitulado Desafios e Avanços do Saneamento na UGRI 22, do Pontal do Paranapanema, em São Paulo, Brasil, no 4º Congresso Latino-Americano de Desenvolvimento Sustentável. Bom, para introduzir um pouco o tema, é de conhecimento praticamente geral que a água é um direito humano fundamental e a gestão dos recursos hídricos é uma maneira de garantir que a demanda de água seja suprida para toda a população, sempre levando em consideração a sua quantidade e a sua qualidade. E para isso, em 1997, foi criada a Lei 9.433, que é conhecida também como Lei das Águas, que ela institui a Política Nacional de Recursos Hídricos e também o Sistema Nacional de Gerenciamento de Recursos Hídricos, apresentando os instrumentos de gestão de recursos hídricos, sendo que um deles são os planos de recursos hídricos, que vão tratar da aplicação dos outros instrumentos de gestão e também fazer um panorama sobre os recursos hídricos da região abordada. E de forma complementar, existem os relatórios de situação de recursos hídricos, que a gente vai explicar um pouquinho mais à frente. Os relatórios de situação dos recursos hídricos, eles são referências para a elaboração e o monitoramento dos planos de recursos hídricos. Geralmente, eles são executados conforme o resultado dos índices do ano anterior. Esses relatórios, eles são realizados por unidade de gestão territorial, no caso, por bacia hidrográfica. No caso, a gente vai estar falando aqui, então, do relatório de situação dos recursos hídricos referente ao Pontal do Paranapanema, no estado de São Paulo. O relatório ele vai apresentar alguns temas, dentre eles a demanda de água e o balanço hídrico naquela bacia hidrográfica, o saneamento, inclui, então, o abastecimento de água potável, o esgotamento sanitário, o manejo de resíduos sólidos e a limpeza urbana, e a drenagem e o manejo de águas pluviais. É abordado também a qualidade dessas águas na região e a gestão institucional que é realizada. Na nossa área de estudo, a gente tem, então, que se trata da Unidade de Gerenciamento de Recursos Hídricos, conhecida como UGRI, número 22 do estado de São Paulo. Essa região ela fica localizada no oeste do estado. Ela abrange, como vocês conseguem ver pelo mapa, 26 municípios paulistas. E ela possui uma rede hidrográfica composta pelos principais rios. O Rio Santo Anastácio, o Rio Paranapanema, localizado na porção sul, ali da UGRI, em maior destaque com a fronteira no estado do Paraná. O Rio Paraná, que vocês conseguem ver também pelo mapa na porção oeste, e os afluentes desses rios principais. Então, a gente aborda nessa área de estudo os desafios e os avanços do saneamento, com o objetivo de analisar as variáveis do saneamento presentes no relatório de situação dos anos de 2016, 2017, 2019, 2021 e 2023. Para isso, a metodologia de pesquisa que a gente usou foi a pesquisa qual e quantitativa, baseada na revisão bibliográfica de dados secundários apresentados nesses relatórios, nos temas de abastecimento de água, esgotamento sanitário, manejo de resíduos sólidos e drenagem urbana e controle de erosão, respectivamente. Bom, entrando então na análise realizada, primeiramente a gente tem o abastecimento de água, e o primeiro índice tratado é o índice de atendimento urbano das águas. A gente consegue ver pelo gráfico que são apresentados valores ótimos, acima de 99%, em todos os anos analisados dentro da UGRI 22, e a partir de 2019, os valores atingem o seu máximo, que é 99,8%. Ou seja, praticamente a totalidade da população urbana do Pontal do Paranapanema é atingida com abastecimento de água. Agora, em relação ao índice de perdas do sistema de distribuição de água, a gente tem um cenário um pouco diferente. Em todos os anos, existem municípios com porcentagem de perdas maiores do que 25%, que se enquadram ali em regular e até mesmo ruim. E com isso, é causado um certo desperdício de recursos hídricos e, consequentemente, pode haver uma pressão excessiva aos reservatórios da UGRI 22 com o passar do tempo, podendo até mesmo faltar água futuramente. Em 2016, foi o último ano com a classificação considerada ruim,
Porém, a quantidade de municípios considerados regulares, consequentemente, aumentou. Em 2022, houve uma diminuição da classificação considerada como boa, caindo de 85% para aproximadamente 78%. E, além disso, a gente percebe, na porção azul do gráfico, uma ausência de dados em todos os anos analisados. Isso acaba atrapalhando um pouco uma avaliação mais fiel em relação ao cenário dos índices de perda, na UGRI 22. Agora, falando sobre o esgotamento sanitário, a gente tem a proporção de efluente doméstico coletado em relação ao total gerado. Também apresenta valores ótimos, né, em todos os anos, acima de 95%. E a partir de 2016, os valores aumentaram gradativamente, indicando que os municípios eles vêm investindo aos poucos no sistema de coleta de esgoto doméstico. Agora, em relação à proporção de efluente doméstico tratado em relação ao total gerado, a gente tem um cenário um pouco diferente, né? Em 2015, os municípios apresentaram um índice regular, abaixo de 90%, porém, a partir de 2016, esse valor ele muda, sendo passado para a classificação boa. E o seu valor máximo é atingido em 2023, com aproximadamente 98%. E a partir de 2020, os valores aumentam, como a gente pode ver, né, salta aí de 91,8% para quase 97%. E isso pode ser explicado pela conclusão da estação de tratamento de esgoto na porção sul de Presidente Venceslau, o que aumentou a quantidade de esgoto doméstico que é levada para tratamento na região. Agora, em relação à eficiência do sistema de esgotamento, a gente tem que de 2015 a 2017 a média foi um valor regular, e a partir de 2018 esse índice foi considerado bom em toda a UGRI. Aí a gente consegue perceber também um crescimento constante, né, em todos os anos, sempre melhorando. E a partir de 2020, novamente, esses valores aumentam, né, saindo de 83,5% para quase 87%, e o que também pode ser explicado pela conclusão da ETSU em Presidente Venceslau. Agora é um cenário um pouco diferente, né? A gente tem a carga orgânica poluidora doméstica remanescente, porém, o SEAD, que é o Sistema Estadual de Análise de Dados, que é o órgão que fornece dados sobre a população e outros dados analíticos para o Comitê de Bacia, né, fazer esses relatórios de situação anualmente, ele obteve que a taxa de crescimento populacional da bacia vem decaindo, atingindo inclusive valores negativos no ano de 2023. Ou seja, essa projeção acabou sendo superdimensionada, porque a gente sabe que, na realidade, a população vem crescendo aqui no Oeste Paulista, principalmente na região de Presidente Prudente. Então, supostamente, né, em consequência dessa análise superdimensionada, a gente tem que as cargas orgânicas geradas, reduzidas e remanescentes acabaram apresentando uma queda. Porém, a gente sabe que essa análise não é exatamente fiel à real situação da bacia. E, por fim, em relação ao esgotamento sanitário, a gente tem o Índice de Coleta e Tratabilidade de Esgoto da População Urbana, que é o ICETEM. A gente tem que a maioria dos municípios apresenta um ICETEM classificado como bom, acima de 85%. Nenhum município tem um ICETEM enquadrado como péssimo, porém, existe uma quantidade considerável de enquadramento na categoria regular e também ruim. Porém, a partir do ano de 2021, nenhum município obteve mais a classificação considerada como ruim, apresentando apenas classificações regulares ou boas. E ainda a gente teve uma queda na categoria considerada como boa no ano de 2023 e um aumento na categoria regular, que mostra aí uma pequena queda, né, dessa qualidade, dessa coleta e tratabilidade do esgoto da população urbana. Sobre o manejo de resíduos sólidos na região, nós temos então um destaque para o ano de 2015, em que são observados que a maior parte dos resíduos sólidos urbanos é enquadrado como aterro, era destinado em aterros considerados adequados. Esses aterros, eles não apresentavam, supostamente, estruturas de captação de chorume, impermeabilização do solo, irregularidades, então, no sistema de drenagem, ou até mesmo ao recebimento de algum resíduo sólido industrial
que classifica, então, esse aterro de resíduo sólido urbano como inadequado. Essas características que eu descrevi, elas favorecem, então, a contaminação do solo e das águas, tanto as águas subterrâneas quanto as águas superficiais, e o que podem, né, comprometer, então, a saúde pública na região e também o meio ambiente. Um destaque importante que a gente faz é que esse índice ele sofre algumas oscilações, dados os enquadramentos dos aterros na região. Então, houve um aumento brusco quando o município de Presidente Prudente ele passa a destinar o resíduo sólido urbano em um aterro adequado, porque esse gráfico, ele considera a quantidade de resíduo gerado, não é por município. Então, quando um município que gera mais resíduos, ele passa a destinar em um aterro adequado, consequentemente, o índice da região, ele melhora como um todo. No ano de 2022, então, a gente tem que 100% desse resíduo sólido, ele era destinado em aterros considerados adequados, e no mesmo ano, no Brasil, cerca de 39% das 76,1 milhões de toneladas de resíduo sólido urbano que era coletada, seguiu para a destinação inadequada do nosso país, né? Mostrando que os índices da OGRE, então, eles são melhores, ou eles apresentam, até então, né, uma melhoria em relação ao que a gente vê no nosso país. Ainda sobre o manejo de resíduos, a gente tem um outro índice que é muito importante. Como eu falei para vocês, o enquadramento dos aterros, ele traz, então, toda essa característica, né, de mostrar a vulnerabilidade ou não do meio ambiente e da saúde pública na região. Então, esse índice de qualidade do aterro, ele vai ser relacionado às condições do aterro, e a partir dessas condições, eles vão classificar de 0 a 7. Os valores de 0 a 7 são considerados na verdade, de 0 a 10. De 0 a 10, isso. E até 7, ele é considerado como inadequado, e maior que isso, ele é adequado. Na região, a gente tem, então, uma diminuição dos aterros inadequados, como a gente conseguiu também ver pelo gráfico anterior. E a gente chegou no melhor cenário em 2021, mas em 2023, que é o dado mais recente, apenas um aterro era considerado inadequado. Da drenagem urbana e o controle de erosão na região é um tema bastante importante e que passou a ser discutido e levantado, né, os índices recentemente. Então, como vocês podem ver, a gente conseguiu identificar dados de 2015 para os demais temas, mas com a implementação da Política Nacional de Saneamento Básico a partir de 2020, esse índice começa a ser aplicado, começa a ser estudado nos municípios. Então, mesmo em 2020, que a gente consegue ter a taxa de cobertura de drenagem subterrânea por município, ainda assim, a gente percebe 22,22% dos municípios sem dados sobre a cobertura de drenagem urbana subterrânea. Houve um aumento, então, de 0% para 3,7% dos municípios com índices considerados bons, e em ambos os períodos, apesar da melhoria na identificação dos dados, a maior parte deles segue como ruim nos dois períodos de estudo. A gente faz um destaque também, que esse tema está relacionado à vulnerabilidade em inundações, né? E apenas 5% dos municípios, dos domicílios na região, estão em áreas de risco. Bom, então, para concluir, né, o nosso trabalho, a gente percebe que existem vários avanços, principalmente em relação ao abastecimento de água, ao esgotamento sanitário e ao manejo de resíduos sólidos, né, no período analisado dentro da bacia, porém, ainda são percebidos alguns pontos críticos, como, por exemplo, os índices de perda do abastecimento de água, a drenagem urbana e o controle de erosão, que a Letícia acabou de comentar. E, além disso, existe também um grande desafio em relação à ausência de dados em alguns municípios, o que acaba prejudicando, né, uma análise mais fiel da real situação que a bacia se encontra. Porém, existem diversas iniciativas em prática, como, por exemplo, financiamentos, principalmente via FEHIDRO, que é o Fundo Estadual de Recursos Hídricos, para projetos de saneamento, principalmente em relação à drenagem urbana e controle de erosão.
Bom, então, com isso, a gente percebe que os relatórios de situação, eles são documentos auxiliares aos instrumentos de gestão dos recursos hídricos, estabelecidos pela Política Nacional de Recursos Hídricos, que a gente comentou anteriormente. E, além disso, monitorar esses indicadores de saneamento por meio desses relatórios de situação é muito importante para o Comitê de Bacia conseguir definir ações prioritárias e também para fornecer insumos aos planos de recursos hídricos da bacia. É isso. Obrigada. Obrigada pela atenção. Ixi, cadê? Parar a gravação.